Puro, sim, mais puro, eu desejo ser. Santo, sim, mais santo, sempre em meu viver. Ó Senhor, te peço nesta oração, satisfaz o anseio do meu coração. Calmo, sim, mais calmo, sempre quero estar. Firme, sim, mais firme, eu desejo andar. Nunca se enfraqueça minha fé, Senhor, e que eu sempre alegre cante o teu louvor. Justo, sim, mais justo, quem me dera ser. Reto, sim, mais reto, em meu proceder. Cristo é meu modelo, sempre o seguirei. Tudo quanto almejo, nele encontrarei. Para seres santo, tempo has de tomar. Como grande mestre, seu livro estudar. Has de sempre amá-lo, aos fiéis valer, e as bênçãos celestes de Deus receber. Para seres puro, tempo has de encontrar. A sós com teu mestre, muito frequente estar. Teu olhar bem firme
Não precisaria me apresentar, mas meu nome é Lucas, sou pastor da Primeira Igreja Batista Livre de Campinas, já há 22 anos, agora em junho, 22 à frente, mais 21 como ordenado. E é um prazer estarmos aqui reunidos, agradecer à igreja, Eduardo, a toda a equipe aqui da segunda igreja. É uma alegria muito grande estarmos aqui, né? Alguns encontros aconteceram nesse lugar, principalmente no planejamento da BAL. Não sei se o pastor Jean, o pastor Quente se lembra de uma reunião lá em cima, naquela salinha, né, sentados, o Walter lembra disso. Estávamos ali conversando e planejando aquilo que seria a Aliança Batista Livre do Brasil. Me lembro também, nesse mesmo encontro, na mesma época, um encontro de mulheres que aconteceu aqui. Então, várias coisas passaram por este lugar. Nós agradecemos a Deus porque vocês têm lutado para continuar esse trabalho tão importante para a nossa denominação. Irmãos, eu vou pedir um pouco da sua atenção, porque coube a mim fazer a parte de conceituação do nosso tema, e não somente a conceituar, tentar trazer vocês para o lugar onde nós caminhamos durante algumas semanas, mas me lembro de uma conversa, onde estávamos planejando o tema, e o tema nem sempre nasce de conversas com todo mundo reunido, né? Me lembro de uma ligação do Estevão para mim, e de uma mensagem, e ele me mandou uma música, não era essa a segunda música, mas uma outra música, uma outra canção, e ele falou sobre alguma coisa que ele tinha experimentado, estava experimentando, sobre a importância da igreja nos relacionamentos, né? A dimensão relacional da igreja. E eu mandei essa música para ele, olha essa aqui, você lembra dela? E a gente começou a conversar. Então, tudo que nós apresentarmos aqui nasceu. A Gênese foi uma conversa do Estevão, uma ligação dele para mim. Nós então começamos a desenrolar, conversamos com os outros irmãos, os outros palestrantes. E nós vamos tentar, nesses próximos minutos, apresentar um pouquinho daquilo que tem movido o nosso coração para os dias que nós estaremos aqui. Todos aqueles que já tiveram alguma experiência de construir algo, uma casa, uma empresa, uma família, uma igreja, sabem que os desafios são enormes. Se nós nos restringirmos a falar sobre a construção de uma casa, nós sabemos o quanto de recurso, de tempo, de dinheiro que vai para a fundação, para o alicerce. Passam-se as semanas, muitas vezes meses, e nós vamos afundando dinheiro ali, né, na construção de uma casa. Aí, de repente, passa um tempo, nós vemos as paredes subirem, começa a tomar forma aquela planta que nós idealizamos, junto com o projetista ou por nós mesmos, e quando as paredes começam a subir, nós falamos, agora vai. Leve engano, porque as paredes, elas precisam ser cortadas para passar a fiação, precisa de condução de água, precisa de reboco, precisa de acabamento, precisa de... o Paulo Carini precisa encaixar a janela e a porta, senão não vai dar certo. A gente precisa pôr o telhado, passa um tempo e nós falamos assim, agora vai. E aí nós vamos entrar, nós percebemos que tem algumas coisas que não ficaram do jeito que a gente gostaria. Eu me lembro quando meu pai construiu uma casa, e assim que ele terminou, aliás, nem tinha terminado, minha mãe falou assim, não gostei da despensa, vai ficar disfuncional. Meu pai, não, vai quebrar, e quebrou. Então, e passa o tempo, depois que você finalizou a casa, algumas semanas e meses depois, quebra o primeiro lustre, porque não é mais de qualidade, quebra uma tomada não funciona, e a esposa fala para você, vai lá, tem que consertar a tomada, e aí ao contrário, tem famílias que o marido fala para a esposa, vamos lá porque eu não sei, aí a esposa vai lá e faz o conserto. Nós vivemos esse tempo, em que todos nós fazemos várias coisas para fazer aquele lar, aquela casa, aquela construção, cumprir o seu propósito. Uma casa, para cumprir toda a sua função, ela precisa de cuidado e de manutenção permanente. Um casamento também é assim. O pastor Júnior, que trabalha há 20 anos com o Ministério de Família, sabe que o investimento nas famílias demanda muito trabalho, muito cuidado, manutenção constante. Uma empresa precisa se reinventar, mover peças, inovar para sobreviver. A igreja nunca deixará de ser igreja e de existir. Mas as igrejas locais e denominações precisam estar atentas às construções, aos tijolos que têm sido colocados, à manutenção que tem sido feita, para que de fato igrejas locais e denominações
cumpra uma função para a qual o Senhor as chamou. Como indivíduos, não há, por exemplo, como separarmos quem somos, mas nós podemos reconhecer algumas dimensões da nossa vida. Imagine uma pessoa como Estevão, bonito, bem-sucedido, mas com pressão alta. O que ele vai precisar fazer? Ele vai precisar ir ao médico, e a sua dimensão física vai ter que ser cuidada. E há momentos na história da igreja que algumas dimensões, ou alguns aspectos, alguns pontos da vida da igreja precisam ser repensados. Quando a igreja, por exemplo, está passando por um momento de ênfase no homem ao invés de Cristo, as mensagens precisam ser mais cristocêntricas, para resgatar as pessoas dessa humanização que de tempos em tempos tenta trazer a visão de que o homem é o centro do universo. Então nós enfatizamos isso ou aquilo. Quando a igreja está passando por problemas financeiros, todo dia basicamente, né? Então todo dia nós falamos sobre mordomia, sobre partilha, como a gente tem que lidar com os nossos recursos. Há um aspecto no nosso tempo que não é novidade para ninguém, que é o individualismo. E o individualismo ele precisa ser combatido por nós como cristãos, porque não há igreja que não seja corpo, e não há corpo que seja formado só por você, nem só por mim, mas precisa ser composto por muitos de nós que trabalhamos na mesma direção. A igreja, como corpo de Cristo, comunidade de discípulos, desenvolve a sua identidade e a sua missão a partir de colunas, princípios e fundamentos. E cada teólogo vai elaborar esses temas com alguns nomes, alguns títulos, mas apenas para ilustrar uma dessas colocações, se você pegar um livretinho pequeno do John Stott, Igreja Autêntica, ele vai falar que a igreja ela é autêntica porque ela aprende, ela cuida, ela adora e ela evangeliza. Ela aprende, por exemplo, nos cultos, nos encontros comunitários, na casa, no processo em que os pais transmitem aos filhos o ensino das Escrituras, na relação pessoal de ensino-aprendizagem que acontece no discipulado, na caminhada lado a lado. Ela adora litúrgica e comunitariamente, não é só aqui, mas ela precisa aprender que a adoração ela não se restringe a um local, e nós como cristãos temos que aprender que nós somos igreja e o adoramos o nosso Senhor em todos os momentos de várias formas. Ela é litúrgica, mas ela também é vida, dia a dia, fora dos encontros. Ela evangeliza os que vêm aos encontros, mas em especial ela busca o que está perdido. Quando discípulos, cientes da sua vocação, da sua missão, tornam-se luzeiros neste mundo, em todos os ambientes, quando na arte, quando na academia, quando no jardim de infância, quando nas relações interpessoais, nós entendemos que é ali que nós refletimos a luz de Jesus. Então nós fazemos parte de uma igreja autêntica, porque nós aprendemos a nossa missão. Quando nós assentamos com publicanos e pecadores e transmitimos uma mensagem de esperança e transformação, a igreja cuida a partir da dinâmica do corpo, da mutualidade, de fazermos uns aos outros e vivermos juntos com dedicação e senso de pertencimento. Ela cuida porque Jesus cuidou e Ele ensinou que nós devemos cuidar uns dos outros. Feita essa introdução, irmãos, a igreja é um corpo que tem seus membros unidos e dedicados, que na intimidade do partir do pão, da comunhão, na unidade em torno da mesa, também se fortalece. Como nós vimos, a igreja autêntica, ela aprende, ela cuida, ela adora, ela proclama, ela está junta na missão. Ao usarmos o título Chamados à Mesa, o nosso propósito é analisarmos a dimensão relacional da igreja a partir de alguns textos que Jesus vivenciou e estão narrados nos evangelhos, e eu queria convidá-lo a abrir no texto de Marcos, capítulo de número 2, versos 13 em diante. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, mesa para nós, ela é símbolo de intimidade,
de unidade, de queda de barreiras, de tempo de qualidade, de celebração, de partilhar e compartilhar. É sinônimo de seriedade e profundidade, de relacionamentos. É sinônimo de honra, é sinônimo de perdão, é sinônimo de família e da verdadeira religião. Quando nós precisamos conversar com alguém, quando precisamos celebrar com alguém, nós falamos o quê? Vamos comer uma pizza? Vamos tomar um café? Ou quando nós precisamos falar sério, olha, eu preciso marcar um bate-papo com você, o Zezinho liga para mim, ô velho, vem aqui que eu preciso trocar uma ideia com você. Onde nós vamos? Primeiro na padaria, depois para o almoço. Então, em torno da mesa, nós tratamos de assuntos sérios e também de assuntos alegres. Na cultura judaica, o chamado à mesa simbolizava algo muito profundo. Era símbolo de honra, de acolhimento, de intimidade. E em diversos textos do ministério de Jesus, ele está à mesa com os seus discípulos. Mas em outros, ele está à mesa com pecadores, com gente simples. Usando essa expressão de chamados à mesa, nós vamos desenvolver os nossos estudos para que nós possamos extrair algumas lições desses textos em que Jesus estava à mesa com homens e mulheres e tentarmos entender a lição e aplicar para o nosso cotidiano. Na estratégia de Jesus, nós vemos algo que está ligado à sua missão, que é praticamente antagônico ao tipo de judaísmo que vinha sendo praticado pelos religiosos. Enquanto o judaísmo dos religiosos era exclusivista, legalista e de aparência, o evangelho do Senhor Jesus era um chamado não restrito a um clero cheio de si, mas incluía gente simples, até marginalizados pela religião. Era um evangelho na vida, na busca do perdido. E não era um evangelho anti-intelectual, pelo contrário, era um evangelho profundo. Contudo, ele não se restringia ao intelecto, porque ele era o evangelho da encarnação, do Deus que se fez homem, da palavra que ganhou vida para dar vida e operar transformação na vida daqueles que foram alcançados. Marcos 12, 13 a 17. A passagem então que nós vamos ler, ela está conectada à cura daquele paralítico que é descido pelo teto da casa onde Jesus estava com várias pessoas. O recinto estava lotado de gente que vinha para ouvir o Senhor. Ao ver a fé daquele homem, Jesus afirmou que os pecados dele estavam perdoados. Os religiosos de plantão ficaram indignados, porque só Deus poderia perdoar os pecados. Mas ciente desse questionamento, Jesus não somente afirma o perdão, e ele oferece a cura àquele paralítico. Então, chega o verso 13, de novo, Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque esses eram muitos e também o seguiam. Os escribas e os fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Pai, nós te louvamos mais uma vez e te agradecemos por este momento. Fala ao nosso coração, desafia-nos, Senhor, na direção que o Senhor tem para nós. Que saiamos daqui, Senhor, certos de que a tua palavra, que é a verdade, inunda o nosso coração e nos leva à ação. Que saiamos certos desse compromisso que temos de colocar em prática, de sermos não somente ouvintes, mas praticantes das Escrituras. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, após Jesus demonstrar graça e misericórdia no perdão e na cura do paralítico, Jesus ele faz algo inimaginável para os religiosos. Ele chama Levi, o publicano, o cobrador de impostos, para ser seu discípulo íntimo. E não somente isso, ele vai à casa de Levi para um banquete. E
Em torno daquela mesa, na casa de Levi, a primeira coisa que nós aprendemos é que há a quebra de uma barreira aparentemente intransponível. Na casa de Levi, o recém-vocacionado para o ministério oferece a Jesus um banquete, mas não era um banquete só para o mestre, era um banquete para os seus amigos pecadores, para outras pessoas que se sentariam à mesa com o mestre de Nazaré. Essa situação mostra algo que o judaísmo não conseguia conceber, pelo menos o judaísmo da versão vigente entre os líderes e de boa parte do povo. Jesus chama um publicano, um cobrador de impostos, para ser um dos seus discípulos. Irmãos, os publicanos, os cobradores de impostos, eram considerados tão impuros que eles eram comparados aos traidores. Pensa numa pessoa que te traiu. Multiplique isso para o conceito da sociedade em que você está inserido. Imagine uma pessoa que não traiu somente você, mas traiu uma raça. Se a gente pode chamar de raça, sociologicamente não é muito correto dizer isso, mas traíram os judeus. Eles eram traidores, eles eram impedidos de adentrar as sinagogas. Como um mestre de Nazaré se une a um homem como esse na casa dele com outros semelhantes? Para piorar, Jesus se senta à mesa com eles. A nossa relação com a mesa é muito mais aberta, mas para os judeus, a mesa não era um lugar de integração como é para nós. Para eles era algo inimaginável. Mas Jesus ele mostra que há uma grande diferença entre influenciar os pecadores e ser influenciado por eles. Ao influenciar os pecadores, Jesus ele se torna ali um luzeiro no meio das trevas. Ele não se deixa contaminar, ele destrói uma barreira religiosa. E essa quebra dessa barreira causa duas reações distintas. Primeiro, a indignação dos religiosos. E a segunda, a renovação da esperança aos pecadores. Certa vez eu e minha esposa estávamos próximos de casa e uma pessoa conhecida nossa estava andando de maneira muito errada. Andando de uma forma que não honra a Deus, não agrada a Deus. E ela estava no ponto de ônibus, aguardando o ônibus para ir na mesma direção em que nós iríamos. E eu sou pastor. Minha esposa junto, nós paramos o carro e falamos: entra que nós vamos te dar carona. A pessoa falou assim: mas você tem certeza? Ela não somente estava andando errado, como ela tinha consciência do próprio erro. E ainda tem. E nós paramos aquele carro e falamos assim: pode entrar. Então a pessoa se sentiu assim, incomodada, porque ciente do seu pecado, talvez ela não enxergasse em nós religiosos que a acolheriam, apesar da sua conduta. E ao fazer aquilo, nós entendemos que pode parecer estranho o que eu vou dizer, mas não é incomum que nós nos pareçamos muito mais com os fariseus, com os escribas, do que com Jesus. Nós nos sentimos incomodados na presença das pessoas que estão andando errado. Jesus está mostrando aqui que o convite ao banquete messiânico não se restringe a um grupo específico, que lá na frente ele vai chamar de sepulcros caiados. Mas ele está dizendo que pecadores de todos os tipos, inclusive aqueles que a sociedade demarcou como tal, também são alvos do amor de Deus. Veja, não é uma autorização para que o cristão anuncie o evangelho barato, mas é um jeito de viver a missão na busca e no acolhimento daquele que está sofrendo nos seus pecados. Talvez a interpretação errada do Salmo de número 1 nos levou a entender uma coisa diferente. Quando o Senhor diz: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ele está dizendo que nós, antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele está dizendo o seguinte, que não há nada errado em sentar à mesa com as pessoas que erram,
em ter intimidade para anunciar o Evangelho para as pessoas que erram. Há errado em nos deixarmos contaminar pela mentalidade do mundo e colocarmos a mentalidade do mundo acima do amor pela lei do Senhor. Ele não está nos impedindo de viver no meio dos pecadores. Dá para entender isso? Aí você vai falar assim, mas o que isso tem a ver com o nosso tema? Irmãos, nós precisamos aprender que todos nós ainda somos pecadores. Que nós temos que ter a disposição para entender que a mesa pode ser um lugar para a reconstrução de relacionamentos que foram rompidos há muito tempo. Ter mais de 60 pessoas no nosso encontro da Aliança Batista Livre é fruto de muita comilança junto. Nós comemos muito tempo junto. Broinha na casa do Tiago. Broinha 50 centavos, se vocês não sabem. Lá em Lafayette tem broinha de vários sabores por 50 centavos. Nós comemos muita coisa junto. Nós superamos muitas lutas porque nós entendemos que é isso que o Senhor esperava de nós. O problema de muitos de nós é que talvez nós não tenhamos a mesma disposição que Jesus teve para investir esse tempo em torno da mesa para restaurar aquilo que está destruído e para proclamar a mensagem da transformação. E nós precisamos voltar à mesa para celebrar, em segundo lugar agora, não quebrar somente barreiras, mas para celebrar a nova vida. Veja, naquela passagem da ovelha, da moeda e do filho perdido, em todas aparece a citação, a alegria no céu, ou pelo menos parecido com isso, quando um pecador se arrepende. Assim como no caso de Zaqueu, que recebeu Jesus em sua casa, foi transformado e ali houve celebração. Onde está a nossa convicção e alegria pelo perdão de Deus? Estava falando com uma pessoa recente que nós perdemos uma família da nossa igreja, uma família muito querida, mas assim, fazia parte daquele núcleo Tiago, João e Pedro, sabe aquele núcleo íntimo? A pessoa simplesmente saiu da igreja e a gente ficou muito triste. E recentemente eu e o meu irmão estávamos no velório, encontramos essa família. Essa família veio ao nosso encontro chorando, nos deu um abraço e falou assim: nós amamos vocês. Eu falei: nós amamos vocês. Onde está o nosso prazer em celebrar a reconstrução? Talvez nós estejamos criando barreiras ao invés de destruir as barreiras. Talvez nós estamos desperdiçando o tempo de celebrarmos pela vida do outro por conta de coisas assim desnecessárias. É claro que assim como nós, os discípulos ao nosso redor vão errar. Mas nós não devemos nos esquecer do processo de transformação que todos nós passamos. A mesa da intimidade é local de cura, de perdão, de celebração, de confissão, de acolhimento, inclusive dos que nos feriram. Presta atenção, eu tenho dito lá na nossa igreja isso. Não adianta falarmos de algo lindo que é o Evangelho, se nós não entendemos que ele é para nós. Se nós não aprendermos que nós precisamos perdoar os imperdoáveis. Nós temos que amar os não amáveis, acolher os não acolhíveis. Nós precisamos aprender que não é só ensinar o outro a fazer, mas é começar conosco. Celebrarmos a nova vida, o amor e o perdão para o qual nós somos chamados, a celebração em torno da mesa, não é somente para os amigos, mas é inclusive para aqueles que nos feriram. Em 2 Samuel, nós vemos Davi afirmando para Mefibosete, único sobrevivente da família de Saul, que ele comeria à sua mesa por todos os dias de sua vida. Você estaria disposto a investir no relacionamento, a ser compassivo e misericordioso, inclusive para com aquelas pessoas que o feriram? Porque o que adianta amar aqueles que nos amam? Alguém que conhece nos ensinou isso. Você conhece essa pessoa que disse isso? De que adianta amarmos quem nos ama? Nós temos que aprender a amar aqueles que não nos amam. Porque aí nós entendemos o Evangelho, porque foi isso que Jesus fez. Então, a primeira coisa, ele quebrou barreiras, ele celebrou pela nova vida, e ele se reuniu em celebração pelo chamado. Porque o que motivou aquele encontro foi o chamado
de um pecador judeu que servia Roma para se tornar agora um servo do Senhor Jesus. O chamado de Jesus a Levi quebra essa relação de serviço pagão e dá a Levi uma nova oportunidade agora de servir o Mestre Jesus. Jesus participa de um banquete que quebra barreiras sociais e religiosas, que celebra a nova vida, e o chamado de Levi traz um novo sentido, um novo propósito para aquele rapaz. Seria bom se nós hoje e durante esses dias, conhecêssemos as histórias uns dos outros. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos julgando por aquilo que aparenta, mas todos nós temos as nossas histórias. Eu não sei se os pastores aqui presentes têm que fazer isso, né? Muito provavelmente sim, mas a minha relação, o meu apelido na ABAL, como que é, Fred? Como que é, Tiago? Mãe, né? Eu sou a mãe, né? Eu fico tentando conciliar as coisas, mas na verdade, o que eu tenho ensinado na nossa igreja sobre essa situação, eu me lembro de um rapaz que estava passando por um processo de divórcio, e ele pediu para assumir uma responsabilidade na igreja, para ele ter como ocupar a cabeça, cuidar de cesta básica. Ele queria simplesmente cuidar de cesta básica. Só que o processo de aconselhamento com ele estava demorando muito tempo, e ninguém da igreja sabia. Nós estávamos orando e aconselhando. E quando eu fiz a escolha por esse rapaz, que ele ia cuidar da cesta básica da igreja, chegou 12 ou 14, não lembro se foram 6 ou 7 casais que começaram a me odiar. Não estou brincando, tá? Era um grupo de relacionamento, grupo de estudo, que ao invés de estudar a Bíblia, estava falando mal do pastor, né? Não acontece isso em nenhum lugar. Eles estavam ali falando, onde já se viu, o pastor está priorizando aquele lá, porque não sei o quê. E vieram falar. E eu fiquei quieto. A hora que as coisas solidificaram, não houve restauração para aquele casamento. Eu chamei alguns desses rapazes, Fred, com vontade de passar rasteiro em todos. Vontade de pegar pelo pescoço. Eu olhei na cara de alguns deles e falei o seguinte: deu para entender? Aí houve uma desconstrução. Será que se nós conhecêssemos a história uns dos outros, não aprenderíamos que devemos celebrar pelo chamado que Deus fez por Paulo, por Júlio, por Davi, por Tiago e por todos nós? Será que, onde que nós podemos então conhecer e celebrar pelo chamado do outro? Comendo a pizza daqui a pouco, em torno da mesa, em tempos de comunhão, em tempos em que nós estamos despidos das nossas vestes sacerdotais e revestidos simplesmente do amor de Deus, que nos alcançou e que também alcançou o outro. Quarta coisa, em torno da mesa também era momento de dúvidas, de um espaço para tirarem dúvidas e falarem seriamente. Vamos lá, Jesus não condenou os seus questionadores. Jesus não condenou, ele estava com dúvidas. Por que ele está comendo com pecadores? Por mais que nós olhemos para o texto e tenhamos a tendência de enxergar o lado negativo dos escribas e fariseus, a mesa também é local para nós debatermos questões sérias. Provavelmente a experiência da mesa não seja igual para todos, mas os educadores, os pensadores, os psicólogos, os teólogos, gente que pensa a família, sabe que nós vivemos um tempo complicado, em que os apartamentos têm mesas viradas para a parede, que nós comemos separados uns dos outros. Mas a minha experiência, a nossa experiência, minha e do Mateus, que é meu irmão, aquele amarelinho ali, a nossa experiência com a mesa é algo incrível. Porque quando eu não cabia na mesa, minha mãe estendia uma toalha no chão da sala. E nós sentávamos em torno da mesa, comíamos e celebrávamos. E ali se falavam de assuntos sérios. Ali se tiravam dúvidas. Ali se construíam histórias. Dúvidas guardadas, irmãos, não resolvem problemas. Mas dúvidas compartilhadas, ensinadas a aprender e a ensinar com humildade, fortalecem os relacionamentos. Senhor, por que o Senhor está comendo com pecadores? E aí entra o quinto ponto, que é: Jesus aproveitou a oportunidade
para derramar o ensino das Escrituras. Em uma frase, eu não vim para buscar os santos, eu vim para buscar os pecadores. Muitos acham que não precisam, é para eles que eu vim. O apóstolo Pedro nos ensinou que nós devemos estar sempre preparados para responder a qualquer que nos perguntar a razão da esperança que há em nós. Imagine-se jantando com seu cônjuge, com seu marido, com sua esposa. Cônjuge, a palavra já nem usa mais, né? Imagina você jantando com seu marido, com sua esposa, e aí você senta com um casal que não conhece a Cristo, que não iria na igreja, e naquele momento, eu não vou nem contar, o pastor Marcelo pode compartilhar que ele está debatendo a palavra de Deus com um médico ateu. Não é isso, pastor Marcelo? A oportunidade que ele está tendo de falar da sua fé com o médico. Irmãos, nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá de vivermos e não somente pregarmos, que a igreja é a reunião daqueles que são chamados para fora. Pregar é bonito, mas viver isso é o desafio. Sentar à mesa com as pessoas, porque a mesa cura. O tempo de qualidade cura. O tempo de dedicação humilde ao outro ensina, fortalece. Eu lembro-me da nossa primeira cachorrinha, quando a gente era pequeno, uma Fox paulistinha, meio genérica. Ela não era tão paulistinha, acho que era mineirinha, aquela Fox. Não era igual aos Fox paulistinha normal, ela tinha um jeito diferente. Ela era um terror. Ela não podia ver uma brecha na janela de casa, que ela saía correndo do quintal, ela via aquela brecha desse tamanhozinho assim, ó, fecha a janela, ela pulava, e ela pulava e ia correndo rua fora. Eu tinha uns 12 anos, acho, o Mateus tinha uns 9, e a gente percorria, não, ao contrário, o Mateus tinha uns 12, eu tinha uns 9, a gente corria a rua fora, eu lembro que meu pai uma vez me levou num evento íntimo, porque eu que era o cuidador da cachorra, ele falou assim para mim: filho, em torno da mesa, nós doamos a cachorra. Eu falei assim: não, pai. Eu tentei argumentar. Você imagina uma criança ouvindo isso do pai: nós doamos a cachorra. Ele falou o seguinte, eu me lembro até hoje: eu prefiro você triste agora do que você atropelado no meio da rua correndo atrás dessa cachorra. Então nós doamos a cachorra. Ele me levou para assistir um jogo de futebol lá em Mojimirim, lá aqui perto, o jogo da Ponte Preta com Mojimirim, viu, Julião? Você que é no brilho. Me levou para assistir o jogo. E naquele momento ali, que foi a extensão da mesa, ele foi acalentando o meu coração pelo sofrimento. Nós precisamos voltar a investir na construção de relacionamentos através da mesa. E é o meu último ponto. Em torno da mesa em que Jesus estava e da mesa que nós vamos fazer na presença dos nossos inimigos, muitas vezes, nós vamos construir histórias. Como dito há pouco, a minha história familiar, a mesa, é uma história importante. Tão importante que eu não vou entrar nos méritos da questão, mas se você entrar na casa dos meus pais hoje, a mesa parece a pira olímpica. Ela nunca é tirada. Nunca. A toalha está sempre lá, a comida está sempre em cima da mesa, o pão, o bolo, está sempre. É assim na sua casa, Tiago? Na casa dos meus pais é assim. E a gente chega na casa dos meus pais, eles estão sentados à mesa. E aí quando nós chegamos, o que nós fazemos? Nós sentamos em torno da mesa. E ali nós brigamos, nós discutimos, nós planejamos, nós perdoamos, nós nos magoamos, mas ali se transcorreu a nossa história. E essa é a nossa história. Com as belezas e com as coisas não tão belas assim. Quando nós investimos tempo juntos, em momentos à mesa, ou em momentos de intimidade, nós estamos, na verdade, construindo relacionamentos. Há casos de que em torno da mesa se construíram amizades e paixões para a vida toda. Houve um tempo, na adolescência da minha filha, e com isso estou na conclusão, que ela lamentava por não ter parentes morando fora da cidade. Nós todos somos tios próximos ali, né? Todos na mesma cidade, todos em Campinas, nascidos, crescidos e morridos ali, basicamente, né? Então somos de Campinas. E ela lamentava porque os amigos da escola iam visitar os seus parentes
em cidades distantes, passar o feriado. Eu queria dizer que quando eu fui inserido na família Batista Livre, em 1995, com 18 anos, Deus me deu uma nova família com quem me relacionar. E de lá para cá, a minha família só cresce. Quando eu encontro vocês, eu não vou usar a expressão popular, senão vocês vão me expulsar daqui, mas eu me sinto transbordando de alegria. Quando eu passo nos corredores e eu bato nas costas de alguém, e alguém bate nas minhas costas, e a gente se abraça. Quando eu vejo vocês 2, 3 vezes ao ano, quando a gente se encontra em outras oportunidades, eu percebo que Deus me deu uma história melhor do que eu poderia imaginar. Eu me lembro das palavras do Estevão, há um ano, lá na primeira igreja de Uberlândia, no encerramento, quando ele disse assim para mim, cara, mano, eu amo isso aqui. E quando ele falou aquilo, ele simplesmente colocou para fora uma coisa que está no meu coração. Eu não sou uma pessoa carente, eu sei viver muito bem sozinho. Eu sei que, cara, eu trabalho sozinho muitas vezes. Agora o pastor Marcelo está lá enchendo minhas paciências. Mas eu sempre trabalhei sozinho. Eu não tenho problema de ficar sozinho. Mas eu amo isso aqui. Porque o tempo que eu invisto com vocês é um tempo de cura, de perdão, de construção de relacionamentos. Nós podemos fazer muitas coisas sozinhos, mas ser igreja nunca. Igreja é corpo, igreja é unidade, uma família chamada mesa. E a casa que me acolheu foi a Casa Batista Livre. E por isso que eu amo, por isso que eu cuido, e por isso que eu invisto minha vida e meu tempo. E eu não quero dizer que eu faço mais ou menos do que ninguém. Eu só quero chamar você para sentar à mesa comigo. Para a gente continuar construindo essa história, que começou há muito tempo. E eu finalizo com um artigo da revista Ultimato, de 2008, sobre a identidade da igreja na pós-modernidade. Ele diz sobre a dimensão relacional da igreja. Existem 2 coisas que você não consegue fazer sozinho. Uma é casar, outra é ser cristão. A nossa identidade é formada em relação com os outros. Somos seres relacionais feitos para vivermos em comunidade, no diálogo e na amizade. Cristianismo vivido em isolamento é qualquer outra religião, menos a de Jesus. As igrejas locais devem priorizar, facilitar e promover os relacionamentos com uma atitude de abertura para o outro. A fidelidade institucional não existe mais. O que permanece é a fidelidade relacional. Talvez você tenha lá membro da Igreja Batista Livre. Isso não significa nada. O que significa é quando nós sentamos em torno da mesa, oramos juntos, comemos juntos, nos perdoamos, ouvimos as vozes dos outros. Alguns a gente se agrada, outros a gente enjoa. Você já enjoou de alguém? Vai chegar um momento que você vai enjoar de mim. Mas dá um tempinho, né? Sabe aquela comida que você come e você fala assim, enjoei um pouco. Eu sou assim, eu amo açaí, né? Eu como açaí 1 ano, 2 anos, e uma hora eu falo assim, enjoei, não quero mais comer açaí. Eu fico 1 ano sem comer açaí, eu leio, não, tem que comer açaí, eu gosto de açaí. Então assim, às vezes você vai enjoar das pessoas, faz parte de todo o relacionamento, a gente cansa. Mas não desista, porque é para isso que o Senhor nos chamou. Não há espaço para instituições se não houver relacionamentos. E a mesa é um lugar legal para a gente construir.